Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Tribulações e glória. Agora prosseguimos para Efésios 3:13, considerado difícil de entender por muitos cristãos ocidentais modernos. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. É compreensível que Paulo pedisse aos Efésios que não desanimassem quando vissem seu apóstolo passar por tribulações. A grande questão é como Paulo está sofrendo a favor dos cristãos de Éfeso e é para a glória deles? A resposta está em Atos 14, 21, 22, escrito sobre a viagem missionária de Paulo. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Paulo sabia que as tribulações que estavam passando tinham o propósito de permitir a entrada dele no reino. Elas nos forçam a ir para a cruz. E quando o fazemos, morrendo para o nosso egoísmo, o Senhor é capaz de nos confiar mais autoridade. Isso significa nada menos do que mais da glória de Deus manifestando-se por meio dele e de seu ministério, incluindo os Efésios. Lembre-se de que Moisés pediu para ver a glória do Senhor, que lhe contou que ele não poderia ver a sua face, mas que mostraria a Moisés suas costas. O que de fato ele fez? Veja Êxodo 33, 13 e 23. Por que ele mostraria as costas a Moisés para revelar a sua glória? O que Moisés viu nas suas costas? Viu suas pisaduras. Como é possível se o Senhor só seria crucificado 1000 anos depois? Lembre-se, suas obras acabaram antes da fundação do mundo. Veja Hebreus 4:3. A glória de Deus é muito mais do que cores bonitas. Não existe nada em toda a eternidade que retrate a glória de Deus como o seu sofrimento por nossa causa. Por isso, quando Moisés pediu para ver a sua glória, ele mostrou suas costas. O mesmo é verdade conosco. Por isso, quando a autoridade apostólica de Paulo foi desafiada, ele mostrou suas aflições, não suas obras, como evidência da sua autoridade. Veja 2 Coríntios 11, 23 e 27. É por esta razão que os 12 se rejubilaram quando foram açoitados por pregarem o Evangelho. Atos 5:41 declara: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Por isso, Paulo saiu encorajando os santos, dizendo-lhes que eles estariam no reino pelas tribulações. Hoje, muitos conseguem pensar em algo tão desanimador? Poucos compreendem a verdadeira autoridade espiritual e o privilégio incomensurável que é ser alguma vez considerado digno de sofrer por causa do Evangelho. Cristo Jesus é o nosso exemplo. Onde estaríamos se ele tivesse evitado a cruz? Foi por ele ter suportado a cruz que a vitória suprema foi alcançada. Também nos foi dito para tomarmos a nossa cruz diariamente, para entregarmos nossas vidas, e que esse é o único e verdadeiro caminho para a glória e a realização. Como o Senhor Jesus deixou claro para nós em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Em Romanos 5, 3, 5, Paulo elabora sobre isso dizendo: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
As tribulações de Paulo que os efésios observavam foram um exemplo do próprio Paulo abraçando essa verdade cristã básica. É uma falsa doutrina que está em conflito direto com os textos bíblicos, que ensina que Jesus foi para a cruz e sofreu para que nós não soframos. Ele não foi para a cruz e sofreu para que nós não soframos, mas para que possamos ser vitoriosos no nosso sofrimento. Na verdade, podemos ser tão vitoriosos que começamos a exultar nas tribulações, vendo-as como grandes oportunidades de triunfo sobre o maligno. Se não fosse verdade, o que dizer dos mártires? Eles morreram sem necessidade? Naturalmente que não. Precisamos entender que hoje muitos estão pregando outro evangelho, um evangelho que é verdadeiramente inimigo da cruz. Tem sido este o caso desde o primeiro século. Se vamos andar na verdade, devemos encarar as verdades bíblicas mais difíceis com a determinação de recebê-las como são, não como queremos que elas sejam. Em Jeremias 17:10 lemos: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 20:12 diz: Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo. As provações de Deus não vêm porque fizemos algo errado, mas porque estamos fazendo algo certo. Toda provação é um teste. Um teste é diferente de uma tentação. Assim como nossas provas na escola foram dadas para que passássemos e prosseguíssemos para as séries mais adiantadas, as provas espirituais são dadas para que passemos a uma posição de maior unção e autoridade espiritual. Por esta razão, Paulo escreveu aos Efésios para que eles ficassem animados pelas tribulações dele e as vissem para a glória deles. Em certo sentido, ele estava dizendo: vejam as grandes provas que me foram dadas, que oportunidades! Vamos realmente ver a glória a partir delas, a qual vocês anunciarão porque permanecem tão unidos a mim no meu propósito. Como meu amigo Francis Frangipane gosta de dizer, você nunca fracassa nas provações de Deus. Continua simplesmente a tê-las até você passar. É verdade. Isso é chamado de andar em círculos no deserto. Devemos parar de fugir das provações e começar a abraçá-las como oportunidades que são. Elas virão de qualquer jeito. Então, por que não fazer uso delas? É abraçando-as e vencendo-as que entraremos no reino. Um exército não é levantado a fim de fugir das batalhas, mas para vencê-las. Sem batalhas não existe vitória. As batalhas estão vindo, mas temos um incentivo de 2 Coríntios 2,14, de que Ele sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Batalhas são mais divertidas quando você sabe que não pode perder. Essa é a verdade que precisamos agarrar e vivenciar. Então, verdadeiramente nos gloriaremos durante as tribulações, na expectativa das grandes vitórias que experimentaremos. O título que Deus mais usa do que os outros nos textos bíblicos é Senhor dos Exércitos. Na verdade, esse título é usado cerca de 10 vezes mais do que qualquer outro de seus títulos. Quantos generais você conhece da história que nunca empreenderam uma batalha? Assim como todos os grandes generais são conhecidos pelo seu desempenho na batalha, todos os grandes cristãos serão conhecidos na eternidade pela mesma razão.